Fala galera, tudo certo com vocês? Professor Diego por aqui para mais uma aula desse canal e hoje nós vamos encerrar o assunto de respiração celular aeróbica com chave de ouro, falando da cadeia transportadora de elétrons ou a famosa cadeia respiratória. Nós vamos falar sobre o que o NADH e o FADH2 vão transferir para esses complexos de proteínas, como que isso vai acontecer e a importância dessa transferência de elétrons do NADH e do FADH2 para o bombeamento de prótons que depois vai possibilitar a síntese de ATP ao final do processo. Nós vamos falar também da importância do oxigênio como aceptor de elétrons final e isso que vai possibilitar o processo da síntese de ATP. Então, por favor, fique comigo até o final dessa aula para a gente poder aprender junto sobre esse tema que é tão corriqueiro em provas da faculdade, no Enem e também nos vestibulares de forma geral. E por favor também, eu te peço, por favor, encarecidamente, deixa teu like se você gostou desse vídeo. Se você não gostou também pode dar um dislike, não tem problema. Como comentário, se tu tiver alguma sugestão ou dúvida sobre a aula, pode comentar que eu vou estar respondendo vocês. Compartilha esse vídeo com os teus colegas para todos poderem aprender também. Divulga aí pra galera e te inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Eu sei que não te custa nada fazer isso, então eu te peço, por favor, se tu estiver aqui até agora, te inscreve no canal aí e vamos pra aula! Gente, como características da respiração celular aeróbica e a terceira etapa da respiração celular, a cadeia respiratória ela tem a utilização dos carreadores reduzidos. Quem são eles, Diego? A gente já falou na glicólise e no ciclo de Krebs. É o NADH e o FADH2. São os dois carreadores ou transportadores de elétrons. Eles vieram lá da glicólise e do ciclo de Krebs. E agora sim nós vamos enxergar o papel deles na produção de energia especificamente. Então fique comigo aí até o final. Além disso, nós temos nesse processo a transferência e o bombeamento de prótons. Como assim, Diego? Tá vendo esse complexo todo aqui que eu já vou explicar para vocês? Mas de forma geral, nós temos a membrana mitocondrial externa da mitocôndria, nós temos a membrana mitocondrial interna. Na membrana mitocondrial interna, nós temos vários complexos de proteínas que vão bombear, vão jogar prótons aqui para esse espaço entre as membranas da mitocôndria. E esse acúmulo de prótons nesse espaço vai possibilitar depois a síntese de ATP pela proteína chamada ATP sintase. Então esse é o processo de bombeamento. Só que esse bombeamento ele só acontece quando os elétrons são transferidos de um complexo para outro, que a gente já vai comentar detalhadamente. Vamos lá. Terceira característica, o oxigênio é o aceptor final desses elétrons, formando água nesse processo quando o oxigênio se liga com os elétrons que estão sendo transportados aqui pela cadeia transportadora. Além disso, nessa cadeia respiratória nós temos ao final a produção de ATP, certo? Que é fundamental. E esse processo ocorre nas cristas mitocondriais, que eu já comentei com vocês numa aula anterior, onde eu fiz o desenho da mitocôndria e eu mostrei para vocês as cristas mitocondriais, que nada mais é do que a membrana mitocondrial interna, ok? Então, vamos lá, gente, vamos falar detalhadamente desse processo todo. Eu já falei para vocês das duas membranas e da matriz mitocondrial, que é a parte mais interna da mitocôndria, que é onde, por exemplo, ocorre o quê? Na aula anterior, ciclo de Krebs, certo? Espaço intermembrana e aqui é o citosol, tá? Aqui é o citoplasma da célula, ou seja, fora da organela, fora da mitocôndria. Vamos falar agora sobre esses complexos de proteínas primeiramente. Nós temos o complexo 1, o complexo 2 aqui em roxinho, ó, essa bolinha aqui em roxinho, o complexo 3 e o complexo 4. O complexo 1, 3 e 4 são os complexos responsáveis por bombear prótons da matriz para o espaço intermembrana. Ou seja, eles transferem prótons para cá. Certo? Então anota isso aí. Não esquece papel e caneta e fazer as anotações.
Já o complexo 2 ele não realiza bombeamento. Ele apenas serve como um complexo que pega os elétrons do FADH2 e transfere ele para um carreador aqui na membrana que é chamada de ubiquinona, que é essa bolinha aqui rosa. E essa ubiquinona ela vai transferir, o papel dela é transferir elétrons, transportar os elétrons do complexo 1 e do complexo 2 para o complexo 3, certo? E a gente tem a citocromo C aqui, ó, outra em roxinho que fica entre o complexo 3 e entre o complexo 4. E essa citocromo C, ela faz também uma transferência de elétrons, só que dessa vez é do complexo 3 para o complexo 4. Então ela pega elétrons aqui do 3 e carrega aqui para o 4. Show? Anotou as funções de cada complexo? Isso é importante. E a ATP sintase ou ATP sintetase, o próprio nome já induz a característica dela, é a produção ou geração de ATP. E nós já vamos explicar como que isso acontece. Bom, falamos de cada complexo, né, dos espaços, dos lugares, e agora vamos começar a ver como que isso se dá. Então, vamos lá, começando pelos carreadores, os transportadores NADH e FADH2. O NADH e o FADH2 são moléculas que armazenam energia, que pegam os elétrons e agora esses elétrons vão ser usados para bombear prótons e para gerar energia ao final do processo. Só que a molécula de NADH ela é um pouco mais energética do que a molécula de FADH2. Por isso, o NADH ela vai inicialmente se ligar no complexo 1 e ela vai transferir elétrons para o complexo 1. Ó. Tá vendo aqui um Ezinho com menos? Essa aqui é a representação de um elétron. O NADH se liga no complexo, transfere o elétron e ele consequentemente agora se torna NAD+ novamente. O NAD+, ele agora ele pode ser reutilizado lá no ciclo de Krebs ou lá na glicólise. Bom, a partir daí, quando o NADH transfere o elétron, esse elétron agora ele precisa passar pelos complexos para bombear prótons para o espaço intermembrana. Como que isso se dá? Então o elétron começa aqui no complexo 1 e como esse elétron está carregando energia e uma parte da energia desse elétron ela é liberada e essa energia liberada ela é usada para bombear o próton daqui da matriz mitocondrial para o espaço intermembrano. Primeiro complexo, falamos do NADH e do complexo 1. E agora o elétron ele precisa ser transferido para os demais complexos. E como que esse processo vai ocorrer? A ubiquinona ela vai se ligar aqui no complexo 1, vai pegar esse elétron e vai carregar ele aqui para o complexo 3. Tá vendo aqui o complexo 3? Então ele vai transportar o elétron do 1 para o 3. Aqui no complexo 3 nós temos o mesmo processo do 1. A energia, uma parte da energia dessa transferência de elétrons é liberada aqui dentro e essa energia liberada é usada para bombear prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. E agora a última transferência ocorre do complexo 3 para o complexo 4, que é quando a citocromo C faz esse papel agora, que antes a ubiquinona fez, agora é a citocromo C. A citocromo C vai se ligar ao elétron, ela vai carregar o elétron até o complexo 4 e no complexo 4 nós temos o mesmo processo do complexo 1 e 3, que é uma parte da energia vai ser liberada e essa energia liberada vai possibilitar o bombeamento de prótons da matriz para o espaço intermembrana. E o que acontece com o elétron? O elétron ele vai agora se ligar a quem que eu te falei antes? Ao oxigênio. E o oxigênio agora é o aceptor final de elétrons nesse processo. E quando o oxigênio se liga com o elétron, o que vai formar? Ó, opa, uma molécula bem conhecida, H2O, a água. E essa água agora formada é chamada de água metabólica. Então a gente falou da transferência de elétrons do NADH. Agora nós vamos falar do FADH2.
O FADH2, por ele ser uma molécula um pouco menos energética, ela não começa no complexo 1 como o NADH. Ela vai transferir o seu elétron para o complexo 2, aqui ó, em roxinho. E aí lembra que eu falei que o complexo 2 ele não bombeia prótons. Ele só vai pegar o elétron do FADH2 e vai transferir para a ubiquinona. Então, a ubiquinona agora ela se liga ao complexo 2, pega o elétron do complexo 2 e transporta ele para o complexo 3. E aí agora sim, o complexo 3 usa uma parte da energia liberada para bombear prótons para o espaço intermembrana. E esse elétron agora ele é transferido por meio da citocromo C novamente para o complexo 4. E no complexo 4 também ocorre o mesmo processo anterior, onde uma parte da energia liberada pelo elétron é usada para bombear próton da matriz para o espaço intermembrana. E no final, a mesma reação vai acontecer. A ligação do oxigênio com esse elétron vai formar a água, H2O. E lembrando, gente, o FADH2, quando ele doa os seus elétrons, ele se transforma no FAD+, novamente. E assim como o NAD+, ambos podem ser reutilizados agora novamente em outros processos celulares. Ok, gente? Então, olha só. Eliminamos o NADH e o FADH2, certo? Então esse é o processo de transferência de elétrons. Só que aí tu vai me perguntar, tá, Diego, por que acumulou tanto próton aqui, tanto hidrogênio, tanto H+, nesse espaço intermembrana? Qual é a necessidade disso especificamente? E agora eu vou falar da importância do oxigênio. Se não houver níveis adequados de oxigênio, esse processo aqui fica comprometido. Logo, não vai ter bombeamento de prótons e a ATP sintase não vai conseguir sintetizar ATP. E essa é a importância do oxigênio como aceptor final. Porque se não houver oxigênio suficiente e adequado, esse processo que a gente acabou de falar não vai ocorrer ou vai ficar comprometido. E logo a produção energética também ficará comprometida. Bom, então vamos entender esse processo do bombeamento e a síntese de ATP. Olha só, a ATP sintase, o que vai acontecer? Esses prótons aqui, ó, quanto mais prótons eu tenho aqui, maior é a concentração deles aqui. Quanto menos prótons eu tenho aqui, menor a concentração aqui. Logo, biofisicamente falando, a tendência, ou o que esses prótons querem, é sair do meio que eles estão mais concentrados, ou onde eles têm menos espaço, para um lugar que eles têm mais espaço, ou eles estão em menor quantidade ou menor concentração. Por isso eu coloquei aqui, ó, maior concentração de prótons e menor concentração de prótons. Vocês não concordam comigo que aqui tá cheio de próton? Cara, então tá saturando, tem muita coisa, tá ficando apertado para eles ficarem ali. Então eles querem um lugar mais espaçoso, eles querem para um lugar onde eles tenham mais espaço. Então a tendência deles é ir para a matriz mitocondrial de volta, porque lá eles estão em menor concentração, em menor quantidade. Quem vai fazer esse processo é a ATP sintase. A ATP sintase ela vai receber esses prótons que vão entrar na ATP sintase. Quando esse próton chega aqui na ATP sintase, a ATP sintase ela gira e nesse giro que ela faz ocorre a ligação de ADP ao fosfato, a um grupo fosfato. E aí lembra que eu falei para vocês, quando a adenosina difosfato se liga a mais um grupo fosfato, o que eu vou ter depois? A formação de adenosina trifosfato, que é o nosso ATP que a gente está querendo. E aí o próton é bombeado e a síntese de ATP, a produção de ATP, ela vai ocorrer justamente por essa entrada de próton pela ATP sintase. Por isso que esse complexo proteico gigante é chamado de ATP sintetase ou ATP sintase. Então, esse aqui é o processo. E agora eu quero falar com vocês do saldo final. Só que eu quero explicar um negócio para vocês primeiro. Então vamos lá. Quantos NADHs foram formados até agora? Lá na glicólise e lá no ciclo de Krebs. Nós temos, ao total, até o momento, foram formados 10 NADHs.
contando com glicólise e ciclo de Krebs. Quantos FADH2 foram formados ao final do processo? 2 FADH2. Lembra que esses 2 FADH2 vieram do ciclo de Krebs. Para cada molécula de glicogênio são formadas 2 moléculas de piruvato. Então são 2 ciclos. Logo são 2 FADH2 formados no ciclo de Krebs. Ok? Por isso, então nós temos 10 NADH e 2 FADH2. Como convenção entre os bioquímicos, nós temos que para cada molécula de NADH existe um equivalente energético a 3 ATPs. E para cada molécula de FADH2, nós temos um equivalente aproximado a 2 ATPs. Eu vou usar esses dois valores para arredondar. Existem alguns professores, né, e alguns que trazem que a molécula de NADH, uma delas vale 2 ATPs e meio, e para o FADH2 vale 1 ATP e meio, tá? Isso aí varia muito e às vezes varia também nos vestibulares e nas provas. Então se atentem a isso, tá? Eu não vou deixar vocês sem essa informação também. Para minha aula eu vou arredondar para 3 ATPs e 2 ATPs respectivamente. Mas lembrem disso, alguns professores podem considerar o cálculo para 2,5 para o NADH e para 1,5 para o FADH2. Consequentemente, eu tenho, multiplicando, né, 10 NADHs por 3 ATPs, 3 vezes 10, eu tenho 30 ATPs. Quando eu multiplico os 2 FADH2 por 2 ATPs para cada um, eu tenho 4 ATPs formados. Então, na cadeia respiratória, eu tenho a formação de 34 ATPs, considerando, obviamente, essas referências aqui. Por isso que é na cadeia respiratória que ocorre a maior produção de ATP. Por isso que as pessoas falam, né? Na glicólise são 2 ATPs, no ciclo de Krebs 2 ATPs e na cadeia respiratória são 34 ATPs. Logo, o saldo final da respiração celular aeróbica, quanto que ficou, gente? 2 ATPs da glicólise, mais 2 ATPs do ciclo de Krebs, 1 ATP de cada ciclo, né? Tem que lembrar disso, e mais 34 ATPs da cadeia respiratória. Somando, eu tenho 38 ATPs ao final do processo. Não esqueçam disso. Eu já vi questões cair 38 ATPs, aí tem uns pega-ratão que coloca 36, 34, 32. Então, às vezes, na prova da faculdade, que é um pouquinho, às vezes, mais exato, o professor pode pedir para vocês fazerem o cálculo para 1,5, para 2,5 de NADH e para 1,5 de FADH2. Então, se atentem a isso. Mas nos vestibulares, pelo que eu tenho visto nos últimos anos, eles têm considerado essa referência aqui, para 3 e para 2 ATPs, certo? Então se atentem nisso nas provas da faculdade especificamente, e para o Enem e para os vestibulares podem utilizar essa referência, beleza? A menos que o enunciado diga, né, uma molécula de NADH equivale a 2,5 ATPs, e uma molécula de FADH2 equivale a 1,5. Eu já vi isso também em vestibular, tá? E em prova da faculdade, essas referências no enunciado. Então essa foi a aula sobre respiração celular aeróbica e a terceira etapa da respiração celular, a cadeia respiratória ou a cadeia transportadora de elétrons. Por isso o nome, né, transportadora, porque ocorre o transporte de elétrons. Nesse transporte de elétrons, prótons são bombeados para o espaço intermembrana. Depois, esse acúmulo de prótons aqui é o que vai possibilitar a síntese de ATP ao final do processo. E esse ATP agora vai ser utilizado pelas nossas células para tudo que a gente for fazer, inclusive para dormir, para se movimentar, para levantar, correr, enfim, praticar atividade física, estudar, trabalhar e por aí vai. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Quero te agradecer, né, pela atenção até agora, pelas tuas anotações, pelos teus estudos. Eu sei que isso vai te ajudar um monte aí nas provas, nos vestibulares e no Enem. E eu espero que eu tenha te ajudado. E por isso, novamente, não te esquece, né, de curtir, comentar, compartilhar, te inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir também lá no Instagram e no TikTok, @inside_biology, tá aqui embaixo escrito, tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima, tá? Valeu, falou, falou, falou!